Manas que Viajam, um podcast para inspirar mulheres que viajam por lugares e ideias. E juntas estamos aqui para mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem, eu sou Nath Barbosa, estou vivendo nômade. Não sei por quanto tempo, mas eu também tenho minhas outras facetas de mochileira, de fixa também, para quem não sabe. E, bom, estou morando, vivendo pelo mundo, por enquanto. Meu último destino foi a Colômbia, antes da Colômbia estive no Peru, na Bolívia. Esse foi o meu trajeto do ano de 2023. E aqui no Manas que Viajam, a gente está na segunda temporada. Como sempre, eu trago mulheres com as quais eu me conecto nessa jornada nômade. E aí, às vezes, a conexão ela é digital também. Ela não é só presencial pela estrada. A convidada que eu vou trazer hoje, eu conheci ela no Instagram, mas a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, eu sei disso. Antes de começar, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu estou num hostel aqui com um fundo de natureza. Lá no fundo, bem lá no fundo, tem uma praia, mas eu acho que não vai dar para ver. Tô com uma blusa manchada meio marrom, meio preto, cabelo preto solto, pele branca, olhos castanhos, um fone branco, tem um piercing no nariz aqui no meio. Nossa convidada está com um armário de madeira, parece, óculos, cabelo curto, castanho, pele branca, puxadinhos. Nossa convidada também está com uma blusa clara, meio cinza, não sei, um cachecol verde, já falei, né? Óculos e fone. Bora começar, porque eu tô doida para saber essa história, eu tô doida para a gente trocar ideia. Se apresente, por favor, Gil. Seja bem-vinda. Salve, mana Nath, salve, manas livres, manas que viajam. Que prazer imenso estar aqui nesse podcast que eu ouvi tanto nos últimos tempos. Eu estou fazendo um voluntariado aqui com jardinagem em Arraial da Ajuda, na Bahia, nesse momento. E eu estava fazendo mudas e mudas, ouvindo manas que viajam, super inspirada. E busquei Ai, Nath chega, eu para a gente fazer essa arrepio. parceria. Ai, que conexão linda! Semeando, plantando, cultivando. Conta mais. Muito simbólico, mana. E senti esse compartilhar dessa missão com você através da proposta do podcast, né? Que é justamente essa missão de impulsionar outras mulheres que, assim como nós, um dia tiveram amarras ali que as paralisaram um pouco, que as amedrontaram, mas que nós fomos encontrando os caminhos, as possibilidades, as estratégias de lidar com isso. E é muito missão mesmo auxiliar outras manas aí nessa jornada de encontrar o seu caminho, não é? Sua própria jornada. Então, eu sou Gil Livre, sou cearense, exploradora do mundo, sou artista, toco, canto, me apresento aí pelos voluntariados da vida, né? Entre amigos. Também atuo como psicóloga, agora uma psicóloga nômade. Nos últimos anos venho me dedicando especialmente à saúde mental da mulher. Então, antes de entrar de cabeça no nomadismo, eu vim aí há 8 anos fazendo voluntariados, viagens curtas e médias, ao mesmo tempo fazendo a minha formação em psicologia, em psicanálise. E, bom, meus caminhos eu sempre soube que era a estrada, né? E aí, nesse caminho, fui unindo bastante essa coisa do nomadismo, do voluntariado, com saúde mental da mulher, encontrando muitas manas, questionando, né? Como assim uma mulher que viaja, que pode, é possível e é barato, e como é, e não tem medo, e é seguro. E hoje compartilho muitas dessas coisas dos meus projetos Livre pelo Mundo, Gil Livre, e a gente vai falando mais sobre isso aí ao longo do podcast. Então, é isso, vamos que vamos, mana Nath Nômade.
Que chique! Nossa, que chique! Que prazer te ter aqui. Achei assim uma conexão muito forte. Eu fico muito emocionada de ver que o projeto do Manas que Viajam está se espalhando e está chegando em quem tem que chegar, porque é assim que funciona. Da mesma forma que as manas que chegaram para mim, elas chegaram porque tinha que chegar no meu caminho e foram essas manas que eu trouxe para a primeira temporada, para a segunda temporada. A lista ela é infinita, ainda tem um monte de mulher que eu quero conversar e as coisas vão fluindo, flui mais rápido, flui mais lento, flui difícil, flui gostoso, mas está sempre fluindo. Olha, eu queria saber de você, para a gente começar agora nosso papo, se você podia compartilhar com a gente um dos seus principais valores de vida. Dentre os valores que vão regendo minha jornada, meu caminhar, com absoluta certeza, a liberdade ela está aí no centro disso, né? Então, eu escolhi ter essa liberdade de trabalhar online, de trabalhar com algo que faz mais sentido para mim, né? E de estabelecer assim um estilo de vida, relações que me permitam viver a minha essência a partir do ser, né? Do fluir, como você acabou de falar, que o podcast vai fluindo e nossa vida vai fluindo. E muitas vezes, quando a gente está aí ligado a certas amarras sociais, culturais, as coisas parecem que não fluem tão bem. Então, é toda uma jornada de autoconhecimento, desconstrução, desafios que a gente vai enfrentando para ir buscando trilhar esse caminho da liberdade de ser, de fluir, né? Que parece uma coisa tão natural falando, mas quando nós vamos olhar na prática, a vida das manas não flui, né? E tem as possibilidades ali, ela tem a força dela, enfim. Então, para mim, a liberdade ela é central como um valor e também como algo que eu acredito para o empoderamento das mulheres, entende? Sim, sim. Tem uma outra pergunta que geralmente eu faço mais para o final, mas eu vou trazer ela para agora. Porque você falou que a liberdade é um valor muito, um dos principais valores seus de vida. E quando você estava explicando, você foi sutilmente falando de várias formas, de várias maneiras de viver essa liberdade, que é o valor para você, né? E tem uma pergunta que eu tenho feito para as manas nessa segunda temporada, que é isso: qual que é uma das melhores maneiras de buscar liberdade para você? E aí, de onde que essa Uhum. pergunta surgiu? Porque o que eu falo sempre, eu falei no episódio anterior também com a Daphne, que foi o episódio antes do seu. O Manas que Viajam está muito conectado com a minha história, igual é como tudo na vida, né? A Alice, que é uma outra convidada aqui do Manas que Viajam, que é uma mana incrível, ela fala: eu só posso te levar por onde eu passei. Então, como isso tudo está conectado? Enfim, Sim. a Daphne, nesse episódio, quando eu cheguei nessa pergunta, ela falou: ai, Nath, mas eu acho que eu não sei o que é liberdade. Eu acho muito difícil esse conceito, porque realmente ele é complexo. E, É, e às vezes ele é individual, às vezes ele é exato. coletivo, às vezes ele é os dois juntos, porque você tem que viver a sua essência, mas você também tem que estar contribuindo para sentir a liberdade no coletivo. A gente vê que nem todo mundo está livre, está todo mundo interconectado, assim como a natureza, né? Uhum. Dentre essas pequenas coisas que você foi citando aí, dando um exemplo de viver a liberdade para você como valor, tem alguma que você considera assim que uma das melhores maneiras de sentir para você a liberdade? Porque a gente sabe que é um conceito que a gente não pode também ditar aqui. Eu sou dessas, eu Exato. tô multi tudo, tô multifacetada. Hoje eu tô multiconceitual, eu tô multidimensional. Uma das melhores maneiras de viver a liberdade, para mim, é a presença, é a meditação.
Eu acho que esse é o caminho que mais me conecta com a liberdade. E ele me conecta com a liberdade onde quer que eu esteja. Eu não preciso, por exemplo, estar viajando ou estar parada, sei lá, morando num lugar para acessar, não é, essa essa até a sutileza da presença mesmo. Se a gente pensa que estamos numa sociedade da ansiedade, a ansiedade é a ausência, é o seu pensamento estar sempre em outro lugar, e não no que você está vivendo. E aí tem um ditado oriental que diz que quem está muito no pensamento olha, mas não vê. Então você pode estar na paisagem mais linda, na viagem mais linda, né, dos sonhos assim que você supunha, mas se Sim, você não está na sim. presença, você está aprisionado em algo ali que não está te deixando desfrutar. E eu também acredito que a liberdade ela é algo muito subjetivo mesmo para cada pessoa e que ela vai envolver afetos e vai envolver a história dessa pessoa também. O que é que ela considera liberdade aí para ela a partir disso. Então, para mim, a liberdade é viver a presença e poder fluir, me movimentar de acordo com esse sentir. Ai, gente, eu acho muito interessante como que as coisas acontecem, assim. Eu passei umas 2 semanas muito travada com Humanas que Viajam, porque eu não estava conseguindo gravar. Sei. Mana, eu não estava conseguindo a agenda com as convidadas, eu não estava conseguindo organizar, e marcava, depois a convidada cancelava e foi aquele tempo. E aí, puf, desbloqueou e fluiu de novo. E aí veio quem tinha que vir. Veio a Daphne, que foi a Mana antes de você, e agora você nesse episódio. E como que estão conectados? Porque eu e a Daphne, a gente falou muito sobre liberdade. Ela trouxe um contexto muito de um pensamento mais político, mais coletivo, e das dificuldades dela de realmente definir isso, porque de tanto que ela pensa no coletivo, às vezes ela acha que sentir a liberdade pode ser individualista, como ela fala no episódio. E justo assim, eu estou nesse momento de vida também, que eu tenho pensado mais sobre o que é esse movimento para mim mesma. Até Sim, a Bolívia, eu estava muito apegada a um conceito de liberdade que é viver a minha essência, viver quem eu sou, porque isso fez parte para mim dessa jornada nômade por muito tempo. Agora eu estou sentindo que vai mudar um pouco esse conceito. Então, muito interessante você ter vindo com o seu projeto Livres e a gente tendo a oportunidade nesse episódio de discutir um pouquinho mais sobre isso e juntas, quanto mais a gente fala, mais a gente se cura, mais a gente constrói, mais a gente desconstrói, desaprende, reprograma. Então, eu estou achando muito legal. sim. Queria citar de novo também, no episódio anterior eu falei, e nesse, como o assunto está conectado, vou citar a Mana, Gabi Morena e a Maria, do @Acolhe Maria, elas têm um podcast também que chama Livres. É Sim, muito legal, recomendo. Elas fizeram uma temporada inteira convidando mulheres e agora uma nova temporada convidando homens. Olha que só que ótimo. interessante. Vamos ver o que vai Legal. dar. E acho legal trazer essa discussão, porque a provocação é as pessoas refletirem justamente o que é liberdade para elas. Porque Sim. a gente está sempre olhando tanto para fora, né? Tá todo mundo olhando para as necessidades, os boletos, o trabalho, a família, o relacionamento, tal, tal, tal. Mas e você vai se perdendo nisso tudo. Então, quando as pessoas se deparam com uma pergunta como essa, chave, o que é liberdade para mim? Elas começam a se dar conta de amarras que estão ali no seu dia a dia e que às vezes ela não percebe, né? Ela vai se dando conta de valores inegociáveis.
que podem estar sendo aí negociados e por aí vai. Então é muito válido despertar essa reflexão nas pessoas e a partir disso fazer com que elas se conectem com seus sonhos, né? Que acho que no ressoar dessa reflexão isso é possível. E a Ser Livre também, para mim, vai nessa direção de poder tocar nossos sonhos e operar aí com eles no mundo, seja viajar, seja o que for. Vamos partir do pressuposto, gente, aqui, quem estiver ouvindo, que não existe resposta certa nem definitiva, por enquanto. Exato. E aí, Acho que nunca vamos. existirá, talvez. Pode ser para cada um em cada momento, né? Pode ser, pode ser. Vamos ver. Mano, então me conta. Qual foi a primeira viagem sozinha que você fez? Você deu um spoiler de algumas das experiências aí quando você se apresentou. Conta pra gente. Então, mana, a primeira viagem que eu fiz sozinha, sozinha mesmo, foi para um voluntariado. Porque eu sempre quis muito viajar. Eu morava num posto, cara. Minha família tem comércio da caminhoneira. Eu sempre convivi com viajantes, trabalhava lá com a minha mãe atendendo viajantes. Mas a gente não tinha condições, né, de viajar. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ganhar bolsa e tal. E eu, cara, peguei todo o meu dinheiro e disse, vou viajar e comecei a ir para congressos, mas ia com as amigas, a galera da universidade. Aí eu tive um professor de yoga que me chamou para fazer uma viagem longa com ele, de Fusca, da Paraíba até Buenos Aires, na Argentina. E nessa viagem, Uau! foi bem intenso e transformador. Nessa viagem aí eu conheci muitas manas que viajam, muitas mulheres que foram me falando que existe voluntariado, que existe couchsurfing, que existe um universo de possibilidades. Então, assim que eu voltei dessa viagem, eu já procurei um voluntariado num lugar que a galera me falava que era super legal, que é Canoa Quebrada, no Ceará. Fui aceita e aí fui sozinha para essa primeira experiência. Acho que foi em 2016 essa experiência que eu tive. E de lá para cá estamos aí, né? Cheguei lá, vi esse universo e desde então estou nessa jornada. Abriu o portal. E qual foi Foi. a última? Essa que você tá agora, né? Na verdade, por quanto tempo mesmo? Você, não lembro se você comentou. Você tá vivendo Eu vim nômade agora? passar um mês aqui. Já estou há 3 semanas, então vou ficar mais uma semana aqui, depois vou para Salvador, depois vou para o Pernambuco, passar Natal e Réveillon no voluntariado lá. E depois vou para o Ceará, né? Que eu vou participar de um evento lá como oficineira de viagens voluntárias ecológicas, um evento chamado Saberes da Caatinga. E de lá vamos ver, mano, o que o destino reserva. Que massa! Achei Pois chique. é, Saudade de é viajar isso. pelo Nordeste. Viajei bastante, só pelo Nordeste esse ano. Fiz vários voluntariados pelo litoral nordestino, foi super especial. É um Eu não. verdadeiro paraíso. É, é um verdadeiro paraíso. Eu não sei se o voluntariado é um. Eu entendo que seja um motivador aí para você, mas deve ter também coisas por trás que te motivam a fazer esses rolês. Quais são? Estar em contato com a natureza, isso é uma coisa fundamental para mim, que eu não conseguia vivenciar quando eu estava morando nas cidades grandes, fazendo aí universidade, mestrado, trabalhando. Então eu me sentia mal, eu não me sentia bem. Aí eu me sentia melhor nesses ambientes, não é? Tanto que eu cresci no ambiente rural lá no Ceará. Procuro estar sempre em ecovilas, espaços que tenham muita natureza para que eu possa desfrutar e me conectar. Também essa coisa da rotina, eu gosto de
ter diferentes rotinas, me adaptar, ter diferentes consultórios, escritórios. E eu sou psicóloga porque eu amo ouvir histórias de pessoas. Como eu disse, meus pais são comerciantes, eu cresci lá, né, atendendo pessoas. E eu gosto de me comunicar e viver com a galera, sabe? Aí isso me Aham. motiva também, eu fico mais feliz, eu me sinto mais viva do que quando eu estou vivendo uma rotina mais fixa na cidade, indo para um lugar de trabalho todo dia, com aquela mesma coisa ali previsível. No voluntariado e nas viagens na vida nômade, é bem mais dinâmico, é mais surpreendente, e eu acho que essa coisa da surpresa, isso também é uma coisa que me traz o brilho no olhar, né, de me deslumbrar, assim, com coisas singelas e com lugares muito lindos e pessoas. Ai, são muitos afetos que estão envolvidos na estrada para mim. Então eu me sinto muito viva, me conectando com pessoas, lugares, novas habilidades, histórias e semeando. Semear, eu acho que está muito na minha missão e eu sinto que eu preciso estar em movimento para semear, sabe? Eu não é uma coisa até difícil explicar, mas é do meu coração, cara. Eu sinto na minha alma, no meu âmago, que esse é o meu caminho. Por isso O eu que que estou você vivendo essa semeia? vida O que que você nômade. gosta de semear por aí? Me conta. Muito amor sempre, positividade e ideias aí de sustentabilidade, que é o único caminho, né, o único caminho à sustentabilidade, de outra conexão com a natureza, outras práticas de autocuidado alimentares. Eu sou psicóloga, hoje, depois que eu voluntariei esse tempo todo, eu vi como a saúde mental ela está vinculada a muitas coisas. Eu. Bom, vamos lá. Tem hora que não dá tempo de organizar tudo que a É gente muita fala. coisa. É engraçado, porque aí depois eu vou editar o episódio e falo assim, ai, queria ter comentado mais isso. Mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui, vamos ver o que vai fluir. Uma coisa que está muito presente em algumas discussões que eu tive com pessoas que têm uma jornada nômade mais longa. Eu tenho 3 anos nômade, tem um projeto que eu trabalho que chama Planet Nômade, os meninos têm mais de 6 anos nômades, mas eu acho que a gente ainda precisa de mais espaços para, além de inspirar as pessoas a fazerem isso, também mostrar a realidade, é, o que está por trás, né? Um caminho mais real mesmo, né? Nisso tudo. Sim, Porque eu estive lá, eu estive nesse lugar de não conseguir desfrutar, mesmo estando no paraíso, por exemplo, né? sim, E outras pessoas também. Eu vejo tanta gente que agora virou nômade e eu fico muito feliz de ver que tem comunidades, por exemplo, como da Gabi e do Lu, de acolhimento emocional. Tem pessoas como você que estão fazendo um trabalho de inspirar a liberdade, mas também dar um apoio, né, psicológico quando necessário para as mulheres, principalmente, que a gente está nessa jornada para ser mais livre, e isso carrega quebrar coisa que dói demais, cutucar até a verdade. alma às vezes, né? E Uhum. aí você tá num rolê nômade, você tá convivendo com várias realidades, você tá cutucando tudo que você tem que cutucar, se você quiser, e aquilo ali é mais intenso. Então, se cutuca de um jeito que você tem que curar, a cura vai vir intensa também, né? E aí, no meio disso tudo, você tem responsabilidade, o boleto também vai continuar chegando, porque a gente tem outras contas para pagar, todo mundo adulto tem que pagar alguma coisa, o trabalho, né? A disciplina com você mesmo, com cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação.
Então, tudo isso, quando você está numa vida nômade, pode ficar nebuloso, né? E as pessoas têm que tomar consciência disso e a gente tem que ter cada vez mais espaços para discutir, para se apoiar, para se acolher no meio disso tudo, né? Eu queria que a gente tentasse, talvez, trazer, porque uma das perguntas dessa temporada é como que a gente organiza o nosso rolê. Eu queria que a gente tentasse trazer aqui algumas formas de contribuir para as pessoas terem um checklistzinho de práticas para ajudar a viver isso tudo que a gente está falando de uma forma mais leve e contínua, para que esteja sustentável também na vida, né? Eu, hoje, depois de ter passado por esse esgotamento emocional, psicológico, na vida, vivendo nômade, eu tenho já algumas coisas que eu entendi que eu preciso ficar atenta. Então, não deixar de me conectar com a minha essência, ter um ambiente para eu viver a minha rotina com leveza, com horários bem tranquilos, deixar para fazer mudança de cidade ou, né, traslado, deslocamento nos dias mais, né, tipo domingo, tipo final de semana. Isso para mim eu entendi que foi muito importante. Tomar muito Sim. cuidado com as relações, porque a gente está conhecendo muita gente, independente de quem acredita nas coisas mais sutis ou não, é questão da gente estar no nosso centro, né? Trabalhar a sua inteligência emocional, o seu autogoverno, né? Sim. Ter o controle, não o controle no sentido pejorativo, mas saber gestionar aí o funcionamento do seu corpo, das suas emoções, porque a gente saber o que está acontecendo com a gente é muito importante em qualquer tipo de situação. Estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo? Aquela pessoa me irritou? Por quê? Acordei meio deprê? O que está acontecendo? Né? Enfim, fui no mais profundo Sim. do coisa, mas voltei. E aí eu queria saber de você, além de você também, se você quiser comentar um pouquinho como você organiza os seus rolês para ser voluntária, se existe alguma coisa assim que você faz que você acha que é massa de compartilhar e que vai agregar para as pessoas também, para viverem uma vida nômade ou uma vida viajante, ou até mesmo uma vida fixa, mais leve. Uhum. Então, mana, é assim, né? Eu trabalho com psicanálise, e a psicanálise é justamente você não dizer, é você não Não, dizer, é isso. É você estimular cada não é nada, pessoa gente. encontrar, entende? O que é que faz sentido. Então, vamos pensar que você trouxe essa questão da rotina, por exemplo. Uma pessoa que ela negligencia a si mesma em vários aspectos, ela pode fazer isso nômade ou não. Óbvio que na vida nômade vão ter alguns desafios a mais, ou desafios diferentes, como, por exemplo, você está em lugares diferentes e ter que se exercitar em diferentes condições, ou você ter que comprar sua comida mais saudável em diferentes contextos. Isso é um pouco desafiador. E tudo tem um preço, né? Tem um preço se eu vou me desafiar a isso, e vai ter um preço também se eu negligenciar isso. De toda forma, eu estou pagando algo ali, né? Só que as pessoas se negligenciam suas emoções. A gente vive uma época de muita ansiedade. Acho que 80% dos casos do meu consultório nos últimos anos tem sido ansiedade recorrente. E aí a vida nômade, ela, como a vida comum, nômade ou não nômade, exige o autocuidado presente ali. E o que é o autocuidado? É justamente a gente não negligenciar nossa intuição, por exemplo.
é a gente não negligenciar nosso, né, autocuidado dentro do possível, alimentação, nossas redes de afeto estarem aí presentes, né? A gente poder contar com essas redes de afeto, às vezes a gente até tem familiares, amigos, mas não consegue pedir ajuda, não consegue falar sobre o momento Uhum. difícil que está passando. E nessas horas a terapia também, eu acho que é e pode ser um dos principais pilares tanto na vida nômade quanto na vida não nômade, na vida em geral, para a gente poder lidar com as coisas que a gente acha que estão nos fazendo mal e que está insustentável. Outro ponto, creio que é reconhecer os nossos limites em cada situação, em cada possibilidade. Então, pensando a vida nômade, por exemplo, é, às vezes você está no brilho de viajar muito e tem um momento que você sente que você chegou num limite e você precisa parar, se estabilizar um pouco num lugar. E tudo bem, mas vai que você tem uma crença que você tem que continuar viajando, porque as pessoas esperam que você Nossa, tem que continuar viajando, e agora, sim. mas você já está esgotado, e você quer fazer isso pelos outros. Então, reconhecer os próprios limites e se respeitar é essencial nessa jornada. E entender o que é que a gente precisa em cada momento da vida, né? Se é viajar, se é fazer uma terapia. Às vezes as pessoas dizem que quer viajar e tal, mas você vai avaliar, bota uma lupa, ela quer fugir de uma relação, fugir de uma situação, que às vezes ela viajando não vai resolver. Aquela coisa vai continuar ali, né? E talvez ela continue triste se ela não der conta. Então, pensando agora mais afunilado no meu caso, como que eu faço para equilibrar as coisas dentro do possível, porque a gente Uhum. sabe que o ideal ele sempre está no campo do inalcançável, então a gente trabalha com o possível. O que Sim. eu faço é ficar pelo menos um mês nos voluntariados que eu vou, porque eu trabalho online com uma coisa que precisa ali de uma presença mesmo, né, na hora. Então, para mim, tá pelo menos um mês em cada lugar me ajuda a ter tranquilidade, né, de que as coisinhas vão ali funcionar, eu vou trabalhar, não vou ter que logo já fazer outra mudança e outra adaptação. Além disso, eu também entro sempre em contato com o anfitrião antes, tentando que ele garanta, né? Garanta, ele vai ter que mandar uma mensagem dizendo que eu vou conseguir trabalhar com tranquilidade. Isso é essencial para mim e me ajuda também a ter uma estabilidade em alguns sentidos. Definir também meus horários previamente com o anfitrião me ajuda também a ir pensando como que eu posso estabelecer as minhas rotinas, mas eu já tenho meio que uma rotina assim, que é pela manhã voluntariados, tarde trabalho online, noite, né? Às vezes eu faço mentoria, consultoria, às vezes também à tarde eu trabalho na mentoria. E aí, o que é uma coisa que eu não negligencio é fazer um yoga pela manhã, nem que seja 10 minutos. Entende? Então pode estar o mundo Sim. acabando, chovendo, fazendo sol, eu não estou com vontade, eu não sei lá, mas eu vou e faço. Porque eu sei que é uma coisa importante, é uma coisa que eu fico bem depois, e eu estou muito nessa da lidar com os pensamentos, essa coisa da meditação e de observar o pensamento. Isso Sim. me ajuda. Pronto, a meditação é um dos pilares do meu equilíbrio, não me deixar levar pelos pensamentos que querem que eu não faça coisa, cara. Aí, a alimentação saudável também, eu sou vegetariana, estou quase vegana, às vezes como ovos. E eu também tenho conseguido manter, então, conseguir fazer um yogazinho assim e manter uma alimentação saudável, para mim já é top. Muitos voluntariados oferecem a comida vegetariana.
E faça chuva, faça sol, fazer um pouco de yoga pela manhã. Se eu estiver mais disposta, eu faço musculação, algo assim, dependendo da minha disposição. Eu vou até para academias no lugar que eu estou. Esse ano eu fiz academia em 3 estados do Brasil, mas agora eu estou numa fase mais yoga. E eu estou me respeitando, eu estou indo no fluxo, sabe? Então não se cobrar Sim. muito também, né? Entender que a gente faz o que dá, sabe? Se não dá para Não. malhar, mas fiz 5 minutos de Surya Namaskar, ótimo, arrasei, foi o melhor que eu pude hoje. E se acolher, né, mana? Se acolher sempre, entender a hora de se recolher também. E é Uhum. isso, essas são as minhas dicas, galera. E façam terapia, se essas dicas aí não forem suficientes. Ou se forem também, porque ajuda Ou ainda se mais. forem também, claro. Oxe, Vamos nos aprofundar nessas reflexões, nesse insight. muito bom, adorei, me identifiquei, inclusive, desde que eu descobri o yoga, eu já fazia desde 2019 e faço até hoje um acompanhamento com uma terapeuta Ayurveda, que me ajuda, assim, a cuidar da alimentação, quando eu passo mal nos lugares que eu Perfeito. tô, trazer a medicina viva, a medicina natural, né? Para mim, isso também é muito importante. Eu sou dessa, Sim. se eu pelo menos alongar, né? Nem precisa chamar de yoga, se eu Aham. mexer o meu corpo de alguma forma quando eu Perfeito. acordo, meu dia já começa de outro jeito. E adorei. Vou tomar notas de tudo que você falou para quando a gente for divulgar o episódio. Eu faço convite para quem estiver ouvindo para compartilhar suas experiências também nos comentários ou com a gente no Perfeito. privado, no nosso Instagram, nos nossos perfis, que eu também vou deixar para a gente criar esse espaço de diálogo também, de discussão, de acolhimento, de troca, Uhum. né? Conta pra gente aí, depois de se inscrever no canal e seguir os nossos perfis, o que é que você faz para também buscar esses equilíbrios ou como que é viver a liberdade para você e tudo mais. Mana, Mana, deixa eu dar só mais um argumento antes da claro, gente seguir. todos. Um outro ponto que eu pensei também nesse sentido que é muito importante para manter o equilíbrio para mim, né? É buscar lugares de cura, entende? Então, assim, lugares de cura para mim são justamente ecoespaços mais tranquilos, com uma vibe mais, né, amena. Então, assim, para mim, um hostel é um lugar super badalado, né? Apareceu a oportunidade de fazer um voluntariado agora no fim do ano, numa pousada que ia ter mais de 100 hóspedes. Aí eu pensei, pô, não tô nessa vibe. Acho que tanta gente, sabe, desse ambiente, às vezes, né, mexe um pouco com o seu fluxo. Então eu vou procurando lugares que eu vou vendo também que eu vou ter uma tranquilidade maior, né? E também lugares que tem a refeição vegetariana já ajuda a você, né, manter uma alimentação ali mais saudável, lugares que têm uma pegada ayurvédica, eu também me conecto muito com isso. Então, olho isso na hora que eu vou procurar esses lugares, ou se não vou voluntariar, vou ficar numa casa, mas uma casa que seja mais silenciosa, né, que tem um espaço verde ali, que isso vai ser positivo para a minha saúde mental. Então, acho que o lugar também que a gente está vivendo, né, as experiências que a gente escolhe aí nessa jornada nômade, elas têm muita influência na forma como a gente vai conseguir estar se equilibrando, mantendo ali nossas práticas. O lance das energias, inclusive, né? Muita energia ali, dependendo, realmente nos toca, nos atravessa. Gente, olha só, presta muita atenção nisso que a gente está falando, porque é muito importante de fato, assim. Às vezes, quando você ainda não viveu alguma coisa, fica um pouco difícil de você ouvir e aquilo ali fazer sentido, porque você ainda não viveu. Ou você acha que você já sabe, que você não precisa disso. E
Tem muita gente que me manda mensagem me perguntando, né, como que eu faço? Como que eu faço para viver assim, né? Eu já estou no ponto de partida de largar tudo, entre aspas, e quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. Então a pessoa tá, às vezes, ali aquele sufoco de querer ir, mas calma, Sim, respira e entenda os seus objetivos. Por que eu estou falando isso isso. também? Porque conecta com tudo isso que a gente falou. Às vezes, e não vão ser definitivos, É mas que você verdade. tenha um objetivo. Eu sei que eu quero estar nesse tipo de lugar, porque eu tenho esse tipo de rotina mínima. A rotina ela vai variar, mas você sabe como que você gosta de funcionar, o que que o seu corpo está pedindo no momento, né? E às vezes um objetivo de jornada, nem que seja para quem não é da vibe tão zen igual eu e a Gil, que eu percebi que a gente tem a mesma vibe, mas se o seu objetivo de vida nesse momento é conhecer quais são os lugares mais badalados do mundo, gente, tem um monte de party hostel muito da hora espalhado por aí. Vai É na sua verdade. vibe. Você Exato. quer buscar um autoconhecimento, como já é o meu rolê, vai no caminho, busca isso. E aí, se em algum Isso. momento você sentir que o seu objetivo mudou, anota de novo e traça um novo caminho. Porque senão, você vai se ver viajando e aí você pode estar num lugar incrível e você vai estar sem sentido. Igual quando você estava numa vida diferente, em outra realidade, e não estava fazendo sentido. É isso que Sim. acontece, né? Uhum. Exato. Aquele velho papo de propósito de vida que, né, às vezes parece muito o papo coaching, é uma coisa de você ter clareza mesmo daquilo que você quer para o momento, né, que faz sentido para o momento. A, Isso. uma convidada que eu trouxe na segunda temporada, que é a Marília, ela tem um curso online que chama Produtividade Sincera. E ela tem um método que ela criou que envolve também, entre muitas outras coisas, um conceito de sonhatividade, que é muito legal. O que ela fala. Hum, Tanto que é importante, primeiro, pensar nos seus objetivos, para depois você se organizar e se planejar. Essa organização, esse planejamento, ele vai ser cíclico, ele vai ser contínuo. sim, Mas quando você tem verdade. a clareza dos seus sonhos e depois dos seus objetivos, e aí vão variar objetivo semanal, objetivo mensal, objetivo anual, objetivo de vida, objetivo profissional, sei lá, escreve, flui, ou então pede a mentoria da Marília, faz o curso online dela, sei lá. Tem muitas. Eu sempre fazendo propaganda de graça. Tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. Verdade. São muitas possibilidades. E a gente está aqui para falar sobre elas. Exatamente. Abrir a sua cabeça e às vezes explodir ela também. Porque Uhul, é esse sobre. episódio, ele tá cabuloso. É só Do eita jeitinho que atrás eu de gosto. eita. Eita, atrás de eita. O que mais que a gente traz? Vamos fechar com alguma coisa. Quer contar uma história? Dessa vez, nesse episódio, a gente ficou mais dando sabedorias de vida aqui. Me conta aí, assim, um perrengue, me conta uma história engraçada ou uma história trágica. Me conta a melhor história que veio na sua cabeça aí agora e a gente vai partir para o encerramento desse papo gostoso. Ai, mana, são tantas histórias, né, nessa vida de viajante. Acho que dentre tantos presentes que a vida me proporcionou nessa jornada do coração, podemos destacar hoje quando eu fui para a Argentina de Fusca, que eu conheci esse professor de yoga lá em Campina Grande. Ele é um italiano que morou muitos anos na Índia, Hare Krishna, e sabe aquele encontro de alma que no primeiro momento que a gente se encontrou na sala de yoga, que eu fui lá fazer o yoga com ele, nossas almas se reencontraram e a gente ficou muito conectado. E ele já é um coroa, super guru,
e me convidou para ir com ele fazer essa aventura, depois de algum tempo de amizade, né? E de muitas aulas de yoga. E nós fomos viajando aí, saindo de Fusca, de Campina Grande, que é onde eu fazia a universidade, com destino a Buenos Aires. Nesse caminho, o nosso objetivo era ir tocando nas ruas. Então, éramos 3. Eu, o meu professor de yoga e mais um amigo, e cada um ia tocando ali um instrumento. O nosso amigo, ele tocava flauta, meu professor de yoga tocava o ukulele e gaita, e eu tocava pandeiro, percussão, o que fosse Ai, que possível ali na. tudo! Pandeiro! E aí as músicas, claro, né, que era só positividade. Então a gente só tocava Bob Marley, John Lennon. E fui nessa aventura me apresentando pelas ruas do Brasil. Nosso objetivo era que as pessoas colaborassem com a viagem, tanto com dinheiro, mas a gente pedia para abastecer o nosso Fusca e elas abasteciam, a gente tocava nos postos e convidavam a gente para experiências especiais. As pessoas se emocionavam, sabe? Às vezes a gente estava tocando lá e as pessoas choravam. Dizia que o dia delas tinha mudado depois daquele momento. Ai, meu Então Deus, foi que lindo! muito, muito especial. Eu tinha banda no ensino médio, eu tocava na minha escola, mas essa experiência tocando nas ruas e me conectando com pessoas assim, nessas situações foi muito transformadora, sabe? E aí, os perrengues. Cara, o Fusca não deu nenhum problema até chegar lá, vocês acreditam? Eu juro, o Fusca não deu problema. Só um dia que a gente pegou uma estrada de chão, estrada de terra, tipo um rally de Fusca e o volante do Fusca saiu, cara. O, o meu professor ficou lá chamando Krishna, tipo, Krishna, Krishna, e ele segurando o volante e o Fusca andando, e eu comecei a rir, chorar de rir, porque era perigoso e cômico, e ele encaixou o volante, continuou dirigindo. E a gente chegou lá no Templo Hare Krishna, e foi muito incrível depois de toda essa aventura, essa turnê Brasil-Argentina. E passamos Réveillon lá, fiquei voluntariando lá, fazendo pizzas veganas no festival de pizzas veganas que eles fizeram. Cantamos, dançamos no meio da rua, celebramos juntos. E eu voltei de avião para casa. E olha só, galera, eu dormi em várias situações durante essa viagem. Tudo foi super tranquilo, Ai, só vibe positiva. Eu fui com medo no início, né? Medo de acontecer as coisas que a gente vê nos jornais. E eu só encontrei coisas positivas. Eu não estou dizendo que o mundo só é positividade, certo? Mas que nessa claro. jornada a gente encontrou muitas pessoas do bem que me fizeram de verdade mudar meu olhar sobre a vida, sobre a estrada, sobre ser uma mulher viajante. Conheci muitas mulheres viajantes, então o conhecimento realmente liberta. E foi uma viagem super segura. E na volta, eu tive que voltar de avião, porque eu estava na universidade na época. Meu professor ficou lá com o Fusca. Meu amigo casou, mora lá até hoje, né, em Buenos Aires. Que E loucura! aí, galera, no aeroporto de Porto Alegre, furtaram minhas coisas. E lá no aeroporto, não, as minhas coisas principais, celular e carteira. Pô, Lá no aeroporto tinha polícia, tinha segurança, tinha tudo que a gente acha que vai garantir que nada vai acontecer. que louco! A vida é Como são as louca, né, cara? coisas? Você faz uma aventura muito doida, várias coisas, e quando você está no lugar teoricamente seguro, aí você é furtado. Por isso que eu evito grandes centros, né? Eu sempre estou viajando por lugares menores, eu me sinto Ai, mais confortável e eu tal. também. Muito mais Então, confortável, é uma assim, loucura. Mas sim, é, claro. E essa foi você a não minha achou suas grande coisas. Eu aventura. sempre fico Não, curiosa sobre não. isso.
Foi Mas game over conseguiu das coisas. voltar para E casa, aí eu digamos me assim. embarquei com o boletim de ocorrência e deu tudo certo. E quando eu cheguei na casa dos meus pais no Ceará, né, imagina como estava a cabeça deles, né? Meu Deus, a preocupação. Aí, cara, eu vi assim a mesa com café, cama. Eram as coisas que eu sempre via, que eu cresci lá, eu via quando eu ia lá. Mas Uhum. parece que eu olhei com um primeiro olhar naquele dia que eu voltei dessa viagem para minha cidade natal. Eu olhei com o primeiro olhar de abundância para tudo aquilo que eu estava vendo, para a família que eu Que tinha, lindo. para o amor, o acolhimento, o conforto. Eu vi como eu era privilegiada, como minha família é especial. E tudo isso eu só pude ver porque essa viagem me ensinou, porque eu passei por um desconforto, porque eu vi pessoas sem família, e vi famílias em várias situações, e vi culturas de famílias, e isso me fez reconhecer minha família, meu lugar, de uma forma tão valiosa. Então, eu vejo que viajar me permite dar o verdadeiro valor das coisas que são muito importantes, assim, para mim, entendeu? As coisas sutis, eu acho que eu me conecto muito com esses valores profundos, com esse trânsito do olhar no Sim. caminho. É isso, Sim. mana. Uhul, meu Deus! Que jornada massa! Adorei a história, fechou com chave de ouro, de fato. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu vai ter que escutar esse episódio todo de novo, 5 vezes, É porque verdade. presta muita atenção. Tem muita coisa Anota, aqui que a pega o gente caderno. falou. Eu acho que até eu vou ouvir esse episódio várias vezes. Até eu, com certeza. Aqui, cuidando do jardim, vou ouvir ele. Que Semeando lindo e ouvindo isso. a gente semear. Exato. Mana, não tenho mais nem palavras, assim, só agradecer mesmo. Ficaria conversando com você mais, já estou ansiosa pelo nosso encontro por aí nesse mundão. Muito obrigada mesmo pela participação, curti demais o papo. Gratidão, mana, pela tua existência, pela tua missão nessa vida, por abrir os caminhos para a gente partilhar dessa ideia aqui com outras de nós, outras sonhadoras maravilhosas, deusas que estão ouvindo nesse momento a gente e que Várias sabem são. da sua luz, da sua potência. Então vamos nos unir nesse grande elo, nessa grande rede de apoio aí colaborativa de manas viajantes pelo mundo. E eu vou aproveitar para divulgar aqui os meus canais, meus Já ia trabalhos, te mana. pedir, mas é óbvio, óbvio. Me fala. Vamos que vamos, galera, que eu divulgo assim esse projeto, né, Gil Livre, aí no @Gil com U, Gil Livre no Instagram e Gil Livre no TikTok. E eu tenho o meu Instagram de psicóloga também ali, que é Gil com U, Feitosa Psi. Ele está um pouco mais parado, né? Porque eu estou me dedicando a essas reflexões mais profundas agora no universo das viagens. E aí eu tenho essa marca que é o Livres pelo Mundo. É uma marca impulsionadora de sonhos, onde eu tenho aí e-books, mentorias, consultorias individuais, também tenho esses grupos de apoio que estão envolvidos na marca. Tem um podcast quentinho aí saindo em breve também, de pessoas livres para Que inspirar maravilhosa. outras almas exploradoras. Então, segue lá, galera, e vamos somar, vamos refletir juntos para quebrar essas crenças, né? Desconstruir essas amarras e poder se conectar com nossos propósitos na vida. Nossos propósitos. Podem ser muitos, tá, gente? Não tem certo, não tem Sempre. definitivo e não tem um só. Vou fechar com isso e dizer que esse episódio ele vai ficar disponível no nosso canal oficial do Manos que Viajam, no Spotify.
né? O programa Manas que Viajam é um projeto em parceria Nath Nômade com a Márcia Teixeira, que vai fazer a temporada dela também. E aí eu disponibilizo os episódios também no meu canal do YouTube. Inscrevam-se, Nath Nômade Manas que Viajam. E estou fazendo uma newsletter do Substack para receber por e-mail, um textão, uma coisa assim. Qualquer Vamos que vamos. contribuição, qualquer compartilhamento, a gente sempre recebe com amor. E vamos que vamos. Adorei. Let's go, gratidão, abraço no coração de todas as manas livres, manas que viajam. Vamos É lá, parceiras. isso. É Vamos nóis. lá. Sabe que eu tô vendo a água vazar aqui? Eu vou fechar para o povo? Vai lá. Tá louca, né? Tem que preservar.